onde a gente vai? Surpresa. I wanted to say that I am very honored to be here. I started looking at location photos. I've shot many times in Rio, but never in Sao Paulo, and saw that Sao Paulo had tons of tall buildings similar to New York. Sao Paulo is such a cinematic city. One of the things that I worry about as you travel is sometimes not bringing your own crew, but the crew in Sao Paulo was incredible. And seeing in the day, in the night, just speaks to cinema and storytelling. Everyone involved in the project are really excited to be here and to have the opportunity. I still want to make one more film. What film is that? Olá, amigos do Conkids Interativo 2022. Estamos aí com mais uma mesa, uma conversa com Kids, com gente muito interessante sobre um tema do momento. A nossa conversa com Kids chama-se O Multiverso em Ação. Nós estamos aqui para analisar alguns casos de multiverso, multiplataforma ou atravessando as telas, como vocês queiram chamar, que são esses casos de histórias e personagens que são entendidos dentro do universo de 360 graus. Personagens carismáticos que atravessaram fronteiras do universo digital já são alguns, principalmente fora do Brasil. São muitos, e no Brasil temos belíssimos casos, e também na América Latina. Dos livros aos games, as telas de cinema, séries de TV, os aplicativos, os parques temáticos, brinquedos, outros produtos, esses personagens latino-americanos, eles vivem muito além das telas e vivem muitos anos. Isso que a gente gostaria, isso que a gente espera, é a longevidade de todos eles. Para isso, nós estamos aqui com alguns representantes de empresas ou de produtoras que conseguiram essa façanha. Então, com muito prazer, eu começo introduzindo a presença de Camila Garcia, que está aqui representando o Show da Luna. Ela é a diretora de marketing da Pinguim Content, que também já está há alguns anos entre nós. Muito obrigada, Camila, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Nós também estamos tendo o prazer de receber Cielo Salviolo. Cielo Salviolo, da Argentina, diretora do canal Paca Paca, um canal que é uma celebração aqui em toda a América Latina, que a gente admira bastante e que vai contar para a gente o caso do personagem Zamba. Muito obrigada, Cielo, pela sua presença. Obrigada, un placer estar aquí, compartir además este espacio con dos personajes que tienen una historia también larga y muy potente en Brasil, así que un placer ver esta invitación. E também está conosco o Rodrigo Paiva. Rodrigo Paiva está aqui representando a Turma da Mônica, esse case brasileiro que deixa a gente orgulhoso e de boca aberta. Uma menina, em princípio, baixinha, invocada e dentuça, que domina os corações de crianças e de adultos, por que não, de todo o Brasil. Obrigada, Rodrigo Paiva, pela sua presença.
Prazer é nosso. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre cada um desses personagens e depois a gente joga aí uma conversa, troca um pouco de ideias entre nós. Então, em primeiro lugar, vamos com Camila. Camila, que é diretora de marketing e licenciamento da Penguin Content. Ela vai falar sobre o show da Luna, né? Sim. E principalmente a formação dela vem de administração de empresa, ela também trabalhou em grandes companhias como a Mattel, como o Mercado Livre, ela que tem também uma especialização em marketing digital na UNED, Escola da Espanha. Então, com muito prazer, eu passo a palavra para você, Camila. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho mais da história do show da Luna. Acho que se a gente puder colocar também a apresentação. Bom, vou falar um pouquinho sobre como a marca, o show da Luna, hoje consegue viver em diferentes universos e ter um ponto de contato com a criança em diferentes momentos também, né? Um pouquinho mostrar para vocês, né, como que a gente tem Luna, não só no clássico, né, conteúdo do episódio, né, de 11 minutos, que entrega a história de Luna, mas também em outras formas de consumo de conteúdo. Pode passar? Bom, para quem não sabe, Luna é uma propriedade que trabalha muita curiosidade. A Luna é uma menina de 6 anos de idade, muito curiosa, que faz muitas e muitas e muitas perguntas. E, geralmente, todas essas perguntas elas estão conectadas ao universo das ciências, né, ao STEM. Ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E, através de todas essas perguntas, a Luna ela instiga a curiosidade nas crianças, né? E também leva, né? A gente quer que as crianças também façam perguntas, e para descobrir as respostas dessas perguntas, ela usa a imaginação. Ela vai para um universo de faz de conta. Então, dá um exemplo. Para descobrir como é que a água vira chuva, a Luna, o Júpiter e o Cláudio vão virar gotinhas de água. Para descobrir se a banana tem semente, eles vão virar uma banana, e assim por diante. E aí eles vão para esse mundo de faz de conta. Ela não tem superpoderes, ela é transportada por uma imaginação, né? A gente trabalha realmente a imaginação da criança, e aí ela descobre algumas dessas respostas. E depois ela termina com um show para a família dela ou para os amigos, para contar o que ela descobriu ali e continuar fazendo mais perguntas. Então, a gente sempre trabalha nessa narrativa ligada às ciências e em cima da curiosidade. E acho que por conta dessa grande diversidade de temas, né, são 182 temas com episódios diferentes, né, no ar, a gente conseguiu abrir diferentes universos para a marca. Acho que a gente pode passar. E alguns desses universos, né, quais são? Né? A gente tem o clássico, né, que é o consumo clássico do conteúdo, como eu mencionei, né, a marca nasceu na TV, né, como uma série de animação, mas a gente leva a marca para outras formas de mostrar o conteúdo de marca para as crianças, né, de mostrar essas histórias de Luna para as crianças. Uma delas é a parte de publicações, que a gente gosta muito, né, de desenvolver histórias, né, desenvolver livros, e aí desde livros de atividades, né, que se conectam às vezes com ciências, ou são atividades mais lúdicas, até historinhas que ensinam, né, esses fenômenos que a Luna está aprendendo, e até livro didático, né, para ensino de ciências em sala de aula. Então, a gente realmente abraça muito esse universo das publicações, porque é uma forma diferente de levar essas histórias, de contar essas histórias. O vídeo on demand, né, a marca também está presente em plataformas digitais, plataformas de streaming, para o conteúdo, né, de vídeos de acordo com o gosto, né, com a vontade do público. E agora eu vou mostrar 4 universos que são um pouquinho novos para a gente, para nós. Um universo, pode até passar o próximo slide, esse primeiro universo são as escolas.
A marca, né, ela tem uma conexão natural com o universo escolar, por ensinar, né, muitos temas que são ligados às ciências e são temas clássicos de sala de aula. Porém, a gente não tinha uma conexão formal, né? Projetos voltados à escola. Isso acontecia de uma forma mais informal, os professores que levavam o conteúdo de Luna para salas de aula. E essa proximidade com a escola, ela aconteceu muito em 2020, por conta, né, do começo da pandemia e das aulas online, que muitas escolas, né, precisaram né, fechar, e, enfim, os professores eles estavam com uma dificuldade, né, em montar, de repente, essas aulas online, e a gente começou a receber vários pedidos de secretaria de ensino públicas, municipais, estaduais, redes de ensino privadas, pedindo para usar o conteúdo da Luna nessas aulas virtuais que eles estavam montando. Por quê? Porque os professores estavam, né, precisando ter um conteúdo que prendesse a atenção das crianças. Era uma coisa muito diferente, muito nova, e existia essa dificuldade na época. E aí a gente começou essa proximidade com a escola. E daí nasceram 2 projetos bem legais. O primeiro deles, que eu queria mostrar para vocês, é uma coleção para letramento científico de crianças de 4 a 7 anos de idade. Então, desde os 2 últimos anos do ensino infantil até os 2 primeiros anos do ensino fundamental, é uma coleção que leva o ensino de ciências para crianças bem pequenininhas e através de experimentos. Então, um pouco como a Luna faz no episódio, né? Que ela vai formulando hipóteses. Ela começa, será que se eu fizer isso? Será que se a gente fizer aquilo? Enfim, ela formula hipóteses para entender o que está acontecendo naquele fenômeno que ela está, né, investigando. E aqui a gente leva, né, esse ensino de ciências através de experiências que a criança faz em aula com os professores, mas também ela leva para casa, porque tem um livro da família para os pais também se envolverem nesse dia a dia, para entenderem o que ela está aprendendo e fazerem os experimentos junto com a aluna e com a criança ligados aos temas de ciências. Então, a gente está super... assim, a gente adorou fazer esse projeto muito gostoso, né, de entrar assim, no dia a dia, né, da criança na aula. E um outro projeto que nasceu, que é o próximo slide, é o Aprenda com Luna, que a gente viu, né, que com essa demanda e com essas conversas com os professores que chegavam até a gente, né, às vezes eles precisavam mostrar o conteúdo de alguns temas bem clássicos, como, por exemplo, o que as plantas comem, né, o que é fotossíntese, para onde que o sol vai à noite, né, o movimento da Terra e da Terra em volta do Sol, e assim, temas bem clássicos mesmo de sala de aula, só que de uma forma diferente, misturando animação com imagens reais, né? Então, a gente fez um conteúdo que eu Aprenda com Luna, direcionado para professores, já conectando com o BNCC para também auxiliar o uso desse conteúdo em aula, e isso também nasceu a partir dessa proximidade. Então, é um universo que para a gente, que é natural para a marca, mas que para a gente ainda né? A gente está explorando. Um próximo é a parte digital, que a gente já trabalha há bastante tempo, mas a gente tem visto recentemente um consumo de conteúdo diferente acontecendo. E a gente está abraçando isso, né, para mostrar também uma forma divertida de contato com a personagem, que são os vídeos mais curtinhos, né, que o pessoal faz para TikTok, para Reels, para YouTube Shorts. Pode passar o slide. Então, a gente está fazendo esses vídeos, né, que é para um consumo de conteúdo numa outra hora, né, num outro momento, para os pais. E aí a gente brinca com música, a gente brinca com dancinhas. A Luna faz muita, né, dança, né? Cada episódio a gente tem um show no final que ela dança também, né? Mas brinca também com humor, com assuntos de momento. E aí a gente vê um consumo de conteúdo diferente, né? Que em 2 dias chega a 2 milhões, porque é de visualizações, porque é um assunto daquele momento, mas depois passa, né? Diferente do YouTube, que é um vídeo que fica, e um episódio que aí, né? Enfim, tem uma pesquisa toda feita por trás. Aqui é um conteúdo mais divertidinho, mais solto. E é uma coisa também nova para a aluna. E um próximo universo, um universo que a gente já estava presente, né, de games, apps, a gente já tinha games e apps com a marca, mas a gente começou a explorar um pouco mais de áudios, um conteúdo que é só áudio, que é só para escutar.
E com isso a gente fez coisas específicas para o Spotify e fez também uma brincadeira diferente com a Alexa, que é o próximo slide, né? Que é o assistente pessoal da Amazon, enfim, onde a criança descobre curiosidades com a Luna, ela brinca com a Luna, escuta a música da Luna, e os pais também têm um áudio especial para a hora de dormir, que é uma viagem pelo espaço, que depois as crianças elas entram nessa viagem que é só som, só música, som de espaço, áudio, historinha contada, e no fim terminam essa viagem com musiquinhas mais calminhas para deixar a hora do sono mais gostosa. Então a gente trabalha só áudio, né? Uma experiência diferente. Podemos seguir? E eventos multimídia, né? A gente sempre teve eventos diferentes acontecendo em shoppings, que usavam realidade aumentada, interações mais digitais, mas recentemente a gente teve a reestreia de um evento muito legal que tem tudo a ver com Luna, que é a Luna no Planetário, que é um evento que mistura várias mídias, né? A gente tem os personagens falando, a gente tem a projeção de estrelas do planetário, tudo em uma viagem de conhecimento, onde a criança aprende várias coisas sobre o universo com o aluno, o Júpiter e o Cláudio, e vê vídeos, interage com os personagens, tem vídeos com as músicas clássicas de alguns temas espaciais, e é uma experiência diferente, bem gostosa, que está nos planetários de São Paulo. E outros universos mais clássicos da marca, né? E esses já são conhecidos, que é o teatro. A gente, desde o começo, né, faz peça musical, né? Que é um musical de Luna, com as principais músicas para as crianças, geralmente em teatros. E isso continua acontecendo. A gente já fez cerca de 140 shows da Luna, né, os shows de verdade, né, para as crianças no teatro, e o licenciamento de produtos, que também é uma forma de extensão da marca, né, de estar com as crianças no momento da brincadeira, de estar com as crianças no momento da hora de dormir, de comer, de se alimentar, de ir para a escola, e também é uma forma de levar a personagem para outros universos e de outras maneiras, né, na forma de produto. E acho que era isso que eu tinha para falar de Luna. Foi um prazer estar aqui e espero que tenham gostado. Não estou te ouvindo, Beth. Muito obrigada, Camila. Acho que com essa sua apresentação a gente consegue saber um pouco mais de por onde é que essa simpática menina que é a Luna, né? Que é uma menina, né? Que é uma cientista, que trabalha com a ideia do pensamento científico, que traz a contribuição para o STEM, né? Acho que tudo isso agrega muito, muito valor para essa personagem, e além de tudo ela é uma alegria, né? E ter ela no coração das crianças, ou ter ela como exemplo, acho que a gente fica muito orgulhoso. Obrigada, e nós vamos passar então para Cielo Salviolo, que, enfim, vem nos contar de um caso que vem acontecendo há algum tempo na Argentina, com a existência desse canal Paca Paca, que começa com a série La Asombrosa Excursión de Zamba, e Cielo é uma gestora cultural, é pesquisadora de comunicação, especializada em todos os temas da infância, é uma das criadoras do Paca Paca. Eu presenciei essa criação com muito prazer, e formou também o Latin Lab. O Latin Lab é uma espécie de uma mídia ativa que também realiza, né, um laboratório de pesquisa, criação, que troca muita figurinha com o Mídia Ativa e o Conkids. Então, a Cielo e o Paca Paca são nossos parceiros também, e com muito prazer vamos ouvir a apresentação da Cielo. Por favor, Cielo. Gracias, Beth. Voy a hablar en español, pero voy a hacerlo lento, así se me entiende bien. De nuevo, gracias por esta invitación. Nosotros nos consideramos parceros y amigos de Mediativa y Conkids, y siempre es un placer
acompañarlos en las iniciativas. Me toca presentar un proyecto al que queremos mucho, que es Samba. Samba es una serie audiovisual que nació como serie audiovisual en Argentina hace 12 años para contar el bicentenario de la Revolución de Mayo. Y a partir de ahí empezó a crecer de una manera que hasta nosotros y a la productora que lo hace, que es El Perro en la Luna, nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo. Voy a hacer un poco de historia para contar de dónde partimos y dónde estamos parados hoy. Es importante también contar que Paca Paca es un canal educativo infantil público en Argentina. Nacimos para ser una herramienta que acompañe el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y de las niñas, y todos aquellos contenidos que nosotros hacemos tienen un fin, un impacto educativo. Muy alejado de la televisión educativa tradicional, porque lo que hacemos es contar historias, inventar formatos y crear narrativas que sean atractivas, que convoquen, que inspiren y que dejen un legado y que terminen siendo un aporte significativo para la vida de los chicos y de las chicas. Así nace Samba en ese contexto y vinculado a la historia argentina, aun cuando después en su recorrido, en su camino, fue tocando un montón de otros temas que ahora voy a presentar. Pero antes de hacer ese recorrido, tenemos un video, si está listo para compartir. Empezamos por ahí y después sigo. La asombrosa excursión de Samba es un dibujo animado creado en Argentina para los canales Paca Paca y la televisión pública. Chicos y chicas de entre 5 y 12 años se apropiaron de su mundo porque encontraron códigos y símbolos que los hicieron sentirse parte de la serie. La asombrosa excursión de Samba tuvo un rápido crecimiento. 100 episodios con temáticas como las ciencias naturales, la historia, el arte, la geografía, el deporte, los dinosaurios, la música, la literatura y la historia universal, entre otros. Los episodios y clips musicales se viralizaron en las redes sociales, acumulando millones de vistas en YouTube. A lo largo de 3 años consecutivos, se construyeron inmensos parques temáticos con juegos inspirados en el contenido de la serie. Se produjeron 2 espectáculos musicales de gran escala sobre la independencia latinoamericana, con más de 800.000 espectadores. La asombrosa excursión de Samba se convirtió en un proyecto multiplataforma, expandiéndose a museos, revistas, álbumes, ebooks y apps, además de contar con su propia banda de rock. La asombrosa excursión de Samba es un producto exitoso en nuestro país, pero su potencial está en sus posibilidades de expandirse, porque tiene características locales y universales, por sus diseños, sus recursos narrativos, pero sobre todo por proponer una mirada fiel y auténtica de cómo perciben el mundo los chicos y chicas de hoy. Bueno, como contaba un poco el video y como introduje, Samba nació para contar la revolución, el bicentenario de la Revolución de Mayo. Fue la primera serie animada que Paca Paca se animó a hacer y tiene algunas características particulares. Una de ellas es que su protagonista es un niño que no es de la ciudad de Buenos Aires, que es de una provincia muy castigada de Argentina y de una ciudad muy castigada. Es de la provincia de Formosa y de la ciudad de Clorinda. Porque también queríamos tener un personaje protagónico que no fuese clase media urbana y que representara y trajera a la pantalla esa diversidad. Y tiene una característica Samba, que es un niño que está en la escuela y se aburre en la escuela muchas veces, y cuando se aburre se aparta de su grupo, que siempre está liderado por su maestra, la señorita Silvia, y cuando se aparta acciona un botón o se sienta en algún lugar o toca una palanca y eso hace que Samba viaje en el tiempo. Y lo que hace Samba es contar la historia en clave de aventura. Cada capítulo de Samba es una aventura. Durante los primeros años una aventura en la historia y después una aventura a otros temas. Ahora, si podemos ir pasando la presentación, pasemos si querés una más. Y una más también, para empezar a entender un poco algunas de estas características de un formato que es una serie animada como uno podría encontrar en cualquier otro canal de televisión infantil, con algunas particularidades. Tiene por momentos en su ritmo una narrativa similar al videojuego, tiene mucho humor, es muy irreverente,
desacraliza a los próceres, los acerca, los hace mundanos, amigables para las infancias. Samba viaja en el tiempo, participa de las aventuras, hace preguntas incómodas, hace preguntas que podrían ser incluso incorrectas, tiene un vínculo con las figuras de nuestra historia casi afectuoso, y eso ha hecho que las figuras importantes de la historia argentina integren de una manera muy fuerte y muy potente los universos y los imaginarios infantiles. Si bien para las generaciones anteriores esas figuras de la historia eran algo lejano, Samba, a la generación que creció con Paca Paca y a la generación que hoy crece con Paca Paca, las acercó de una manera muy fuerte y muy potente. Pasemos, por favor. En los primeros años, el contenido de Samba estaba centrado en la historia específicamente. Ahí podemos ver algunos de los afiches de los primeros capítulos históricos. Samba contó la historia argentina, después contó historia latinoamericana, contó algunas cuestiones vinculadas con la historia universal, y en ese contar la historia contó algunos periodos muy difíciles de la historia argentina, como fue la última dictadura militar o la Guerra de Malvinas. Para ello no había, hasta que Samba llegó, un contenido audiovisual que le contara de manera respetuosa, honesta y apropiada a las infancias de qué se había tratado ese periodo histórico. Después, por supuesto, por la potencia que tuvo la serie, nos empezamos a vincular con otros temas. Entonces Samba contó el cuerpo humano, contó las ciencias, dinosaurios, las letras latinoamericanas, las artes latinoamericanas, en esa cantidad de episodios que mencionaba recién el video que presentamos. Podemos ir pasando. Más cerca en el tiempo, en estos últimos años, contamos también episodios vinculados con el cuidado del ambiente, un tema de agenda que Samba no tenía y que en esta nueva etapa lo fuimos sumando. También la historia de las poblaciones afroargentinas esclavizadas, algo que tampoco había un recurso audiovisual que le contara eso a los chicos y a las chicas. Y siempre en este vínculo tan potente que el personaje y su universo y su mundo crea con las infancias. Además de, por supuesto, el contenido audiovisual, lo contaba el video, tuvimos en la historia de Samba 2 musicales, de los que participaron 800.000 niños y niñas. Y la cosa fantástica para mí es que esos musicales que tuvieron ese público tan masivo eran musicales que contaban el cruce de los Andes en Argentina de la mano de San Martín y la vida de Belgrano. Contaban contenidos de la historia argentina. Tuvo también, podemos ir pasando, como decíamos recién, 3 parques temáticos, y hace 15 días, en vacaciones de invierno en Argentina, inauguramos el 4º parque temático. Los parques temáticos de Samba, en sus ediciones anteriores, fueron visitados por 4,5 millones de familias, un número enorme. Inauguramos hace muy poquito, como decía recién, el 4º parque temático, por el que ya deben haber pasado aproximadamente unas 250.000 familias. Tenemos en este momento, además de la banda de rock de Samba, 3 shows itinerantes que viajan por distintas partes del país, que combinan un show musical con canciones y un show con desafíos interactivos para hacer con la audiencia. ¿Podemos pasar? Tenemos, Samba tuvo también en su historia y tiene, por supuesto, videojuegos, ebooks, tiene una línea de juegos y juguetes, que como nosotros somos un canal público y esos productos sí se venden, son productos que en Argentina producen las cooperativas de trabajo, no son productos que genera la industria del juguete, sino que tiene por objetivo estimular y acompañar la economía social. Por eso, Paca Paca diseña y piensa esos juegos y juguetes y los produce de la mano de las cooperativas de trabajo. Hay muñecos, remeras, rompecabezas, bueno, distintos tipos de juegos y juguetes. En estos últimos años, por supuesto, también nosotros atravesados por la situación de la pandemia, por las dificultades en la producción,
nos permitió volver a pensar algunas cosas de Samba. Una de ellas fue esa agenda que durante un tiempo estuvo concentrada sobre todo en cuestiones históricas, abrirla, no dejar de lado las cuestiones históricas, sino trabajar cuestiones, como mencionaba recién, vinculadas con el cuidado del ambiente, un tema de agenda muy, muy presente en el universo de las infancias. Desarrollamos nuevas experiencias, cosas que hasta ahora no nos habíamos animado, como por ejemplo hacer crossover de Samba con algunos personajes populares y celebridades en Argentina, y hay una imagen con una influencer de cocina que es Paulina Cocina, que le enseñó a Samba y a Nina, su personaje amiga, recetas durante la cuarentena. Por supuesto, durante la cuarentena los capítulos y durante la pandemia, los capítulos que tuvimos animados, en algunos de ellos los personajes también usaban barbijo. Generamos stickers, emojis y una serie de piezas gráficas que acompañaran ese proceso tan duro y tan difícil para las infancias. Y nos permitimos en este regreso 2 cuestiones que son claves en la historia de Samba. Podemos pasar. Una de ellas es que dentro del universo de Samba teníamos un personaje que era Niña, que es la que ustedes pueden ver con el pañuelo y la canasta con las empanadas. Un personaje que nació y no tenía nombre, que se la llamaba dentro de la serie Niña, y ella nació para contar la historia de los afroargentinas y afroargentinas en la época de la colonia, que precisamente por invisibilizados no tenían nombre. Y nosotros, a 10 años de haber creado ese personaje, nos parecía que este personaje tenía que recuperar su historia y su nombre, y generamos un capítulo que ganó el Prix Jeunesse Iberoamericano, lo que nos honró y mucho. Un capítulo que, a propósito de contar la historia de los afroargentinos esclavizados, también permite que Niña recupere su nombre, se llama Nina, y conozca la historia de su padre, que era un afroargentino esclavizado, y va a su encuentro. En un capítulo que pone en valor, por supuesto, el derecho a la identidad y la historia del aporte de los colectivos afro en el proceso de construcción de nuestro Estado. Y un capítulo muy hermoso que inaugura además, a partir de ese capítulo, las excursiones dejan de ser las asombrosas excursiones de Samba, como se llamaron durante la historia, a ser las asombrosas excursiones de Samba y Nina. Y lo otro que nos permitimos en esta historia de tener un contenido que nos acompaña a lo largo de los años es, así como Samba viaja al pasado, permitirnos en un capítulo ir al futuro. Y en ese futuro hay un personaje nuevo, que es el que se ve ahí, que se llama Yací, que se encuentra con un Samba joven, que también fue una licencia que nos permitimos para ver qué pasaba si contábamos el futuro de Samba. Y este personaje que se está viendo ahí, Yací, es un personaje co-creado con un grupo de niños y niñas que hacen parte de un consejo asesor que tiene el canal Paca Paca desde hace ya 2 años, que trabajan interviniendo también con nosotros algunos contenidos de la pantalla, y en este caso creando un personaje. Podemos pasar ya hacia el final y para despedirme. Para nosotros Samba es un ícono de Paca Paca, es probablemente la representación más fiel de lo que nosotros sentimos debe ser la televisión educativa para las infancias de calidad. Un formato atractivo que interpela a los niños y a las niñas, que les invita a hacerse preguntas, que los acompaña desde un montón de espacios, porque los acompaña con un contenido audiovisual, pero los acompaña con una función de un musical ahí donde los chicos y las chicas están, o con un parque temático que abre sus puertas año a año para recibir de manera gratuita a una inmensidad de niños, niñas y sus familias, o que los acompaña con un videojuego o con un ebook a la hora de dormir. Es por eso la historia de Paca Paca no puede pensarse desvinculada de la historia de Samba, y Samba no puede pensarse desvinculado de Paca Paca, porque hay una relación muy, muy fuerte entre el canal y este personaje al que queremos muchísimo y todo su universo. Y estas 2 imágenes del cierre resumen para mí algo que a nosotros nos sigue conmoviendo y mucho, que es que hoy, cuando en algún lugar de Argentina uno ve a una niña disfrazada de Juana Zurduy, personaje histórico
de nuestras luchas independentistas, o ve niños disfrazados de granaderos, que fue la rama del ejército creada por el general San Martín, eso tiene que ver con Samba. Samba construyó un vínculo tan fuerte con las infancias en nuestro país que les va a legar una relación con la historia que las generaciones anteriores no habían tenido. Y tiene que ver con la potencia, por supuesto, de un personaje, pero tiene que ver con la potencia de un proyecto que acompaña a ese personaje con un montón de contenido que se despliega en las pantallas de la tele y también de manera muy fuerte en el territorio. Así que gracias por permitirnos, Beth, una vez más, contar e compartilhar esto. Muito obrigada, Cielo. Eu também, enfim, com essa apresentação, fico conhecendo, como todo mundo que está aqui com a gente, um pouco mais dessa história assombrosa, não? Porque foi muito rápido e a maneira como também, pelo fato de ser um canal ligado ao Ministério da Educação, um canal também público, que tem uma conexão também bastante direta com as escolas, conseguir fazer um material de entretenimento que também tenha todo esse papel, né? É muito bom. Então, agradeço muito e vamos agora passar para nosso último convidado, que é o Rodrigo Paiva. O Rodrigo, diretor de licenciamento da Maurício de Souza Produções, conselheiro do Instituto Maurício de Souza, e, enfim, faz parte dessa família da Turma da Mônica há muito tempo, né? Está muito tempo nesse mercado de licenciamento, conhece muito, a gente se encontra, né, Rodrigo, bastante por aí, e para nós é um prazer também poder ouvir um pouco mais, né, sobre essa personagem e o caso da Mônica, que é um caso emblemático, acho que não só para o Brasil, mas também para o mundo, porque, assim como um pouco Luna e também Zamba, eles também ultrapassaram um pouco as fronteiras do próprio país. Mas vamos ouvir sobre a Mônica. Então, primeiro, queria parabenizar a Cielo pelo case do samba, que não conhecia, mas acho que ficamos muito orgulhosos de ter um caso desse na América Latina também, com os nossos vizinhos argentinos, queridos. E da Luna é vizinha do bairro do Limoeiro, né? Consideramos a nossa vizinha. Se quiser começar a nossa apresentação. Turma da Mônica, a primeira, por favor. Próximo. São 60 anos de boas histórias, né? O universo criado pelo Maurício é um personagem de 400 personagens criados pelo Maurício. A Mônica tem uma turminha principal aí de 5, 6 personagens, mas que vem presente. E é um case que, desde o começo, é um case de multiverso, usando o linguajar moderno, porque ele começou nas tiras de jornais e foi evoluindo pelas diferentes plataformas de mídia. Então, é um conteúdo, o Maurício teve a sensibilidade sempre de manter o seu conteúdo atualizado, contemporâneo e conversando com as diferentes plataformas, né? Então, é um conteúdo que ele se faz presente, relevante, independente da tela ou do suporte que ele esteja presente, né? Próximo, por favor. Né? Então, são histórias atuais, divertidas, personagens muito ligados aos temas do cotidiano, onde você reconhece valores familiares, educacionais, muito presente no imaginário coletivo brasileiro. É difícil você conhecer alguém que desconheça os personagens da Turma da Mônica, e cada vez mais a gente vê a temática da diversidade, das diferenças e da inclusão presentes nas nossas histórias. Esse conteúdo todo pode ser achado, está presente dentro do Cartoon Network, no Boomerang. Ele está presente em toda a América Latina, nesses canais, desde a pontinha da Patagônia até o México. Temos o nosso próprio canal no YouTube, estamos presentes na Netflix, na TV Cultura, que é uma TV pública, e na TV Chile também.
Próximo, por favor. Então, com isso, a gente tem que 93% dos brasileiros conhecem a Turma da Mônica, 85% vincula a Turma da Mônica ao estímulo do ato da leitura, do hábito da leitura, 83% já compraram um produto da Turma da Mônica e 81% tem uma imagem positiva da experiência com essa marca. Isso são números muito difíceis de serem conseguidos por uma marca tão longeva, tão presente por tanto tempo. Né? Próximo, por favor. Então, na parte editorial, onde surgiu a Turma da Mônica, a gente tem atualmente uma tiragem média de 1 milhão de exemplares por mês, cerca de 4 milhões de leitores mensais, acumulados até hoje se calcula de mais de 1 bilhão e 200 milhões de revistas vendidas em todo o mundo, e nós temos cerca de 89% da participação do mercado de quadrinhos no Brasil. Estamos presentes em 19 setores diferentes da economia, entre brinquedos, material escolar, papelaria, puericultura, confecção, calçados, brinquedos, logicamente, produtos alimentícios, os livros. O Maurício, antigamente, ele se concentrava mais na parte dos quadrinhos, mas há alguns anos ele já vem se dedicando muito a livros. Nos últimos 5 anos, nós já vendemos cerca de 17 milhões de livros, sendo que no último ano vendemos 2 milhões e 800 mil livros. Né? Próximo. Dentro dos vários setores que nós estamos presentes, lideramos alguns, e entre eles é o setor alimentício, que cada vez mais nós temos produtos in natura, onde a gente procura fazer o papel de facilitador da apresentação de produtos in natura entre os pais e as crianças. Né? A gente sabe que as crianças, às vezes, têm algum tipo de resistência de comer uma verdura, um legume, e a gente fica muito contente que a gente consegue quebrar essa resistência com o carisma da Turma da Mônica. Um exemplo concreto disso são as maçãs da Turma da Mônica, que a gente consegue colocar no mercado, apresentar para essas crianças cerca de 1.700 toneladas de maçãs por mês, por exemplo. Próximo. Temos que estar onde o público está, né? Então, sabemos que as redes sociais hoje fazem parte do cotidiano das pessoas. Estamos presentes em todas as mídias, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, conversando com cada um, com o seu formato, com o linguajar adaptado para cada plataforma e para cada público-alvo que frequenta essas redes. Né? No YouTube, em especial, nós temos acumulado cerca de 18 bilhões de visualizações. Ele está entre os 5 maiores canais do Brasil, em termos de conteúdo infantil. Né? Temos cerca de 18 milhões de inscritos. E temos canais tanto em português, em espanhol, em inglês também alguma coisa, e temos também MSP, que é um perfil mais adulto. Né? Estamos presentes também em aplicativos e games, temos um aplicativo que reproduz todos os nossos filmes, temos um aplicativo que reproduz todo o nosso acervo editorial de revistas, temos figurinhas para compartilhar nos celulares, figurinhas da Turma da Mônica Jovem, figurinhas da Mônica Toy, que é uma versão de Toy Art que nós criamos. Então, temos várias versões da Mônica que a gente chama de Mônica Verso. Né? O próximo, por favor. E o que representa um pouco a relevância aí da marca são os várias collabs que hoje nós estamos presentes com várias marcas que nos procuram para estar presente junto ao público final. Então, várias marcas internacionais nos procuram. Aqui a gente vai passar por alguns cases.
quiser passar, por favor. Aqui com Hello Kitty, e são cases que vão desde a criação conjunta de conteúdo para um show musical, como fizemos com Hello Kitty, que tiveram produtos e vídeos. Próximo, por favor. Até uma coleção com a DC Comics, onde a gente interagiu os personagens da Turma da Mônica com Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha. Mais um. Temos o Maurício teve um contato muito próximo com Osamu Tezuka, um grande desenhista japonês, criador do mangá. Os dois trabalharam juntos durante muito tempo no Japão, então tiveram um vínculo muito grande e tivemos a honra de lançar e desenhar os personagens do Tezuka aqui no Brasil e para o mundo também. O Maurício foi o único artista permitido a desenhar os personagens do Tezuka. E o último case aqui que tivemos de compartilhamento de personagens foi com o Garfield, tendo em vista os universos muito próximos dos mascotes dos personagens, e a gente lançou também 3 histórias no mercado de quadrinhos brasileiros. Né? O reconhecimento do Maurício é muito grande, a gente percebe isso pelos títulos hoje que a Mônica possui. A Mônica é embaixadora do Unicef no Brasil, Chico Bento, que é um outro personagem, é embaixador do WWF no Brasil, embaixador da cultura brasileira e embaixador do turismo brasileiro também. Poderia ficar falando muito tempo, essa questão do multiverso que o Maurício está presente, seus personagens. Nós estamos presentes em vários parques temáticos, espaços temáticos, com diferenças de tamanho de espaços, né, que são referências no Brasil também. Temos circos, espetáculos teatrais, musicais. Então, colocamos que estamos muito presentes e ajudamos muito a divulgar a indústria criativa brasileira na parte de produção de conteúdo de qualidade para crianças. Né? Daí fico à disposição para a gente conversar sobre o tema. Muito obrigada, Rodrigo. Realmente, enfim, é incrível, né? A conquista e o legado e tudo isso que está se conseguindo. Agora a gente está vendo aí o cinema, né? A Turma da Mônica no cinema. A gente está vendo também as séries de televisão, live action, um passo difícil também, né? Porque representar no live action um personagem animado, né? Sim, Da sim. vida, né? Ao contrário, né? É bastante arriscado, difícil, e eu acho que foi um passo que vocês tomaram correto e que está dando aí muitos frutos, né? E que está mantendo essa marca ainda mais viva, né? Do que ela já é. Eu vou pedir para a nossa equipe, a Thaís e a Priscila, colocarem todos os nossos convidados para ver se a gente consegue trocar mais um dedinho de prosa aqui, quando, na verdade, esse ConKids, que é um ConKids interativo, que está falando do universo digital, que está falando... no final, nós estamos explorando, estamos chegando muito perto dessa questão que são as histórias e os personagens, que não importa muito, às vezes, né, o suporte ou a linguagem, mas, na verdade, tudo vem dessa magia que é o engajamento, né, das crianças com um personagem, com uma criação, às vezes, que vem de uma inspiração, né? E é muito interessante ver aqui casos tão diferentes, né? Enquanto a Turma da Mônica trabalha totalmente com um universo cotidiano, um universo de que, enfim, algo muito próximo, né, da vida real, digamos assim, é interessante ver
aluna explorando todo esse lado da ciência, da tecnologia, e convidando as crianças para um aprender ou para um explorar de uma forma muito espontânea, né? Quase como também parte da vida. E o legado e tudo que está sendo conseguido com o Zamba, como o próprio Rodrigo já salientou, e a Cielo nos mostrou muito claramente, eu estava imaginando como é bom, né, que um país tenha um personagem que possa representar um pouco a sua história, a sua vida, seu cotidiano, seu entorno, né? Que é o caso de cada um de vocês, e por isso felicito muito todos vocês. Por um outro lado, eu estava pensando que a América Latina e o Brasil ainda tem muito pouco, né? São poucos casos de personagens que estão ficando, que conseguem ter continuidade, né? No Brasil mesmo, nós tivemos o caso do Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi um caso, ainda é um caso bastante impressionante, que começou nos anos 50 e que teve várias versões do Sítio do Pica-Pau Amarelo para televisão, inclusive uma última animada junto com a Cartoon Network, que ainda mantém a Emília, né, aquela boneca falante, viva, né, no dia a dia. E basicamente, né, a gente vê casos quando uma nação consegue a força que teve, por exemplo, o Paddington, né, que é aquele ursinho inglês, né, que a gente viu recentemente ele tomando, né, uma taça de chá com a rainha da Inglaterra durante o jubileu. E eu acho que, no caso da Mônica, né, nós já vimos ela passeando por lugares bastante interessantes, né, como tem toda aquela linha do Maurício dos quadros, né, a Mônica visitando a Mona Lisa, e o Zamba podendo ter pelas ruas crianças vestidas de personagens que as histórias de Zamba o inspiraram, como a gente vê no Japão, tantos personagens dos animes, os cosplays. Então, durante o Conquista, nós vamos investigar tudo isso. Então, se vocês conseguissem me dizer o que faz a maior força dos personagens que vocês estão aqui representando. Por exemplo, o que faz a maior força da Luna? Bom, eu acho que assim, a conexão com uma criança real, no caso da Luna, é super importante, né? Ela fala sobre ciências, ela fala às vezes sobre temas super complexos, mas ela é uma criança, né? Então ela usa a linguagem da criança, ela é uma menina de 6 anos. E ela está sempre no começo, né, brincando, né, com o seu irmãozinho que é menor, né, que é mais novo, e ela tem perguntas de criança, então ela se conecta, acho que, com o universo infantil dessa forma. E ela, assim, a gente tem uma preocupação muito grande, né, em cada tema de episódio é feita uma pesquisa científica, enfim, geram 30 páginas de pesquisa com cientistas e professores, enfim. E a gente tenta extrair daquilo o que pode ser mais interessante para a criança, o que pode ser mais lúdico. E, então, a gente vai falar de borboletas. O que pode ser legal? O que pode ser diferente de mostrar para a borboleta? Que ela sente o cheiro pelo pé. Né? Que coisa diferente, né? Alguém sabia que a borboleta, né, consegue tocar numa fruta e sentir, né, o gosto da fruta pelo pé? E aí, dessa pesquisa, sai o lúdico, né? E aí a gente tenta transformar isso de uma forma que a aluna vai ensinar algum tema, às vezes de ciências ou às vezes mais de dia a dia, mas conectado com o universo da criança, de uma maneira, na linguagem dela, de uma forma que ela ache legal, que ela ache interessante. Então, eu acho que essa conexão e essa personagem ser real é algo que deve contribuir muito pelo sucesso dela, né? Porque aí a criança realmente se identifica e
pensa, poxa, essa é uma pergunta, né, que uma criança faz, né, da forma que a criança faz. E aí, e imaginar, né, ir para o faz de conta também é algo infantil, né? É você sair do seu dia a dia e ir para um faz de conta, né? A criança, quando está brincando, ela está representando faz de contas, né? E a Luna faz isso no episódio para descobrir alguma coisa. Então, eu acho que essa conexão. Sim, Camila, acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é falar a linguagem da criança, né? Uhum. Ser amigável, né? E fazer com que a criança se sinta no mesmo nível, quer dizer, não, o tom da Luna, por onde ela anda, como ela fala, com quem ela fala e o que ela pensa, né? Tudo isso faz com que a gente acredite que ela é realmente uma criança. Essa questão do amigável às crianças é uma coisa que eu sei que para o Paca Paca é uma misión y un lema muy importante, ¿no, Cielo? Sí, y creo que esta respuesta es un poco así, lo que decía la compañera, que en el caso de Samba también es un personaje muy fiel a la mirada infantil. Samba se pregunta lo que cualquier otro niño o niña se preguntaría, mira las cosas como cualquier otro niño o niña las miraría, y creo que eso, junto con la épica de la historia, de llevar a un niño a ser parte de la aventura de la historia de un país, es algo que tiene una potencia enorme, porque Samba no visita la historia para mirarla, participa. Samba acompaña a San Martín en el cruce de los Andes, está con Belgrano el día que Belgrano crea la bandera. Samba participó de los episodios históricos más importantes de nuestro país de los últimos 200 años. Y en clave de aventura, porque Samba va a la historia a vivir una aventura. La historia siempre es una aventura. Creo que lo que pasó es que la escuela no la cuenta como una aventura, pero es una gran aventura. Entonces, este es un niño que tiene todas las cosas que tiene cualquier otro niño a esa edad. Samba tiene entre unos 8 años, que se aburre, que se divierte, que quiere conocer, que quiere explorar y que se pregunta cosas que se preguntaría cualquier niño, pero puesto en el corazón de la historia argentina, viviendo una aventura que es inolvidable, porque las aventuras históricas son inolvidables. Entonces creo que ese protagonismo de ser parte de la historia ha hecho que tenga Samba esta fuerza que tiene. E então eu faço a última pergunta aqui para o Rodrigo, justamente, perguntando qual seria o segredo dessa grande empresa, né? desse grande grupo, que é o grupo da Mônica, da turma da Mônica, né? De conseguir, né, durante esses 60 anos, como você diz, ainda manter essas características, né? Manter a Mônica não só viva, mas sendo ela, atravessando tantas telas, tantos suportes, criando tanta coisa. Como é que se dá isso? Como é que se dá esse controle para que a Mônica seja sempre ela, né? A origem que teve o sucesso foi a sensibilidade do Maurício de olhar ao seu redor e identificar nos filhos comportamentos genuinamente infantis que ele reproduziu nos seus personagens. Então, de pronto, acho que as pessoas, quando têm acesso ao personagem, se reconhecem nesses personagens. Então, nós temos a Mônica como uma criança com uma personalidade forte, que se impõe, consegue se impor. E é interessante, é uma personagem feminina. Falou, não, porque eu, quando era pequeno, eu também me reconhecia na Mônica, na vontade da Mônica se impor. Então, eu acho que a Mônica acaba representando aquela vontade, ela consegue mostrar para as crianças que é possível vencer a insegurança que elas têm, consegue ultrapassar os desafios que as crianças têm. E com todos os seus amigos, que tem um amigo que não gosta de tomar banho, que é uma característica muito infantil em determinada época, o Cebolinha com a sua dislalia, que confere uma fala específica que muitas crianças
se reconhecem nas suas limitações, na fala do Cebolinha, a fome, a gula da Magali. Então, as pessoas se reconhecem, tanto as crianças quanto os adultos. E como estão presentes temas do dia a dia, do cotidiano, sem dúvida, elas veem as suas histórias ali nas revistas sendo contadas. Eu acho que é o segredo de trazer a relevância da vida do dia a dia ali para as histórias. Bom, então, enfim, eu quero dizer que, enfim, vocês realmente, enfim, devem se orgulhar do trabalho que fazem. Acho que vocês estão prestando um serviço maravilhoso para a infância, né? Seja do Brasil, seja da América Latina. Acho que as crianças têm bastante material para se inspirar, para pensar, para se reconhecer, e que a gente vê que durante a pandemia a maioria de vocês teve mais ativo do que nunca, e acho que, se é que essa pandemia passou, vocês continuam acreditando na potência e na força dos seus personagens e das suas histórias. Eu agradeço muito a presença de todos, e o Conkids Interativo 2022 tem as suas conversas, os seus workshops, e agradece muito esses companheiros que continuam produzindo, criando e distribuindo o melhor para as crianças do Brasil e da América Latina. Boa noite.